Olá, minha gente, começando o nosso Band Empresarial das terça-feira aqui na Band e também no YouTube. Então não esqueça, acessa, tecnologia é maravilhoso. Pode assistir o nosso Band Empresarial no mundo todo através do YouTube. E se inscreva, coloca lá, dá um toque no sinozinho que você vai receber todo o material que a gente produz durante o nosso programa das terças-feiras. Nosso entrevistado de hoje é bem bacana, até porque ele está numa empresa que a gente vai poder conversar sobre 3 coisas. Vamos conversar sobre cultura, vamos conversar sobre turismo e vamos conversar sobre mercado imobiliário. Isso através de um único entrevistado e a única empresa. Antônio Barreto Júnior, diretor do Destino Baixio da Prima Empreendimentos. Prazer você estar aqui no nosso estúdio do Band Empresarial. Azevedo, é sempre um prazer estar aqui com você e seus telespectadores. E eu vou contar para você um fato interessante, viu, Barreto, que você talvez não saiba, mas eu me deparei nessa terça-feira passada, uma semana atrás, de que fui convidado para o evento da Prima. Como vocês bem sabem, eu sou empresário de algumas áreas, alimentação e bebida, rural, tecnologia, mas primordialmente no mercado imobiliário, onde eu tenho 41 anos de carreira. E aí me deparo com o seguinte: fui convidado, estou lá na Prima Empreendimentos para um evento bacana com o nosso querido Fabrício do Ori, fazendo uma comida maravilhosa, parabéns Fabrício, e soube, procurando lá pessoas do mercado imobiliário, que fui sido convidado por conta do Band Empresarial. Olha, veja só, fui convidado fazendo parte da imprensa e não pelos 41 anos de mercado imobiliário. Uma sensação gostosa, diferente, mas que só me faz aqui agradecer a Band, a todos vocês que nos assistem, esse prestígio que vocês estão nos dando, participando claramente do mercado imobiliário de Salvador, mas também outros tantos aqui participando já como apresentador. Meu muito obrigado e vocês foram os primeiros a isso, Barreto. Nós tivemos a oportunidade realmente de fazer um jantar sensacional com 31 jornalistas e dos diversos veículos de Salvador, e foi uma explanação bem light, bem tranquila do nosso CEO Rubem e de toda a diretoria sobre a ampliação dos investimentos da Prima na Bahia e também do nosso plano de negócios para o futuro. Nós estamos aí com vários desenvolvimentos, não só em Salvador, mas principalmente no Destino Baixio, e queríamos, em primeira mão, prestigiar a imprensa baiana, como sempre, com essas novidades. E me fala o seguinte: você, durante muito tempo, trabalhando aí na área pública, notadamente, última passagem na Prefeitura de Salvador, cuidando lá da Diretoria Geral de Cultura e Turismo, e sai para o mercado privado para poder cuidar de um destino baixio, uma coisa, digamos assim, vultosa, uma coisa de médio, longo prazo e que de alguma forma lhe traz umas novas habilidades, digamos assim. Eu sempre militei nessa área de público e privado, estive com o saudoso Paulo Gaudenzi de 2002 a 2006, no planejamento da estratégia turística do nosso estado. Posteriormente, participei também na diretoria de Relações Institucionais do Grupo ABC, com nosso querido Nizam Gonais e Guga Valente. Retornei à área privada novamente para Salvador, porque eu tinha sido transferido para São Paulo pelo ABC, também para atuar na área de comunicação e marketing, a partir de toda aquela nossa estratégia de captação de patrocínios de grandes eventos, como o Carnaval de Salvador, e a convite do ex-secretário Cláudio Tinoco e do prefeito ACM Neto, retomei as atividades no planejamento estratégico de um destino turístico como Salvador, o que foi uma grande honra, e a gente, durante 6 anos, contribuiu bastante aí para que Salvador esteja como está hoje, entre os 5 principais destinos turísticos do país. A Prima, Azevedo, é uma sedução. Rubem já é uma sedução, é o espanhol mais baiano que a gente conhece e com uma robustez de plano de negócios para o médio e longo prazo muito incrível. E vou lhe contar uma peculiaridade. Eu sou o cliente Prima, eu fui cliente do primeiro
empreendimento deles, que é o Torre Barcelona na Vitória. Ali na Vitória, é verdade. Eu sou morador de lá, proprietário de lá, um dos primeiros até. E nessas coincidências da vida, me deparei com esse convite para assumir o Destino Baixio, retomar as atividades no setor privado, e a gente tem feito um planejamento realmente com muito critério, com muita responsabilidade, porque o desafio é grande. A Prima é uma empresa muito sólida, são 6 sócios, 6 famílias tradicionalíssimas de Barcelona, da região da Catalunha, que vem investindo no projeto de Baixio já há 15 anos e com visão de longo prazo, com visão realmente de desenvolvimento voltado para o beneficiamento da população, para o desenvolvimento da população e principalmente do Estado. Ô Barreto, e aí a Prima também tem números que eu fiquei muito impressionado lá no evento, números já gigantescos também aqui em Salvador, queira ou não queira, como você próprio fala, fez alguns empreendimentos e a Prima detentora também do desenvolvimento daquela área ali, que é tão maravilhosa, a área lá da Rua Chile, e trazendo e requalificando o antigo Jornal à Tarde, trazendo uma marca tão famosa, tão desejada, tão impactada no público brasileiro, que é o Fazano. Essa experiência tem toda a ver em um planejamento de Baixio ou não? Sem dúvida nenhuma. O investimento do Fazano, inclusive, que não foi pequeno, foi muito além de qualquer expectativa inicial. Foram 105 milhões de reais investidos naquela reforma, naquela requalificação e implantação do Fazano na Rua Chile. E já era, naquela época, uma estratégia, sim, de posicionamento da Prima enquanto dona, efetivamente, de hotéis, enquanto desenvolvedora de destinos turísticos. Então, o Fazano ele tem um alinhamento completo com a estratégia de desenvolvimento de destino de alto luxo de Baixio. Então, a partir dessa estratégia, nada mais lógico do que buscar uma marca internacional como a Fazano, que já está completamente alinhada nesse segmento de alto luxo. E me fala um pouquinho, e aí vamos entrar no nosso core business principal de Barreto Júnior, chamado Baixio. Me fala um pouquinho exatamente de Baixio, porque Baixio fica ali, próximo, finalizando, digamos assim, a Bahia, chegando um pouquinho para Sergipe, e aí me fala um pouquinho desse destino, o que é que lá hoje você já tem, o que é que a gente, digamos assim, localiza, como a gente localiza Baixio? Azevedo, na preocupação de longo prazo da Prima, a primeira coisa que ela procurou fazer foi empoderar a vila de Baixio. Como todos sabem, Baixio é a região da orla do município de Esplanada. Existe uma vila, aliás, é o distrito de Palame, que também é uma outra vila que tem lá, com Baixio, a vila de Baixio, a vila de Mata e a vila de Palame. A partir do momento que se tomou a decisão de investimento naquela região, que a Prima adquire aquela grande propriedade com 6,3 mil hectares, ou seja, 63 milhões de metros quadrados. Qual a distância exata daqui de aeroporto? São 127 quilômetros, 120 quilômetros pela linha verde, pela BA-099, mais 7 quilômetros na BA-400, que ela acaba exatamente na porta do nosso hotel Ponta de Iambupe Boutique Spa. Nesse contexto de empoderamento da população da vila, a Prima entendeu que precisava ter um desenvolvimento e não apenas hoteleiro, mas também imobiliário na vila de Baixio. E então foi implantado o Ponta de Iambupe Residences, o Ponta de Iambupe Hotel Boutique Spa e um centro comercial Ponta de Iambupe, ou seja, a Prima já chegando em Baixio. Hoje já está em operação isso que você fala aí? Completamente em operação. A Prima possui hoje 85 unidades entregues no condomínio Ponta de Iambupe, além de 29 lojas no centro comercial, o Hotel Ponta de Iambupe Boutique Spa com 29
unidades entre suítes, né, e suítes maiores e menores. E, além disso, ainda adquiriu uma pousada, que no início era apelidado carinhosamente de Resortinho, que foi ampliando no seu entorno, e hoje temos lá a pousada Aldeola, com mais 32 quartos, porque eu tenho que considerar que nós temos 3 estilo village, com 3 quartos por unidade, e são 4 villages. E exatamente antes mesmo de entregar Ponta de Iambupe, o que aconteceu em dezembro de 2021, a Prima começou a capacitar a população local, justamente já para gerar a demanda, né, e atender a demanda dos empreendimentos que viriam. O que é ótimo, qualificando demais a região, eu acho isso fantástico, porque você não se preocupa só com o seu empreendimento, você se preocupa com tudo que está em volta. Então esse é o verdadeiro urbanismo, esse é o verdadeiro empreendimento que quer gerar um destino duradouro. E para poder conduzir isso, e quem está nos vendo, Barreto, se você diz que já está em operação, pode procurar. Vocês também, eu vejo que você falou ali de uma questão de uma agência que foi montada, Baixio Turismo, algo assim. Ou seja, eu já posso acessar, já posso me inscrever, já posso conviver com aquele ambiente todo. Que serviço já está sendo oferecido? Azevedo, antes mesmo da implantação, nós criamos o Instituto Voar, que foi quem capitaneou toda essa mobilização social e, principalmente, a preocupação com a sustentabilidade de lá. Perfeito. Nesse contexto, a Prima, além dos seus empreendimentos imobiliários, e o hotel, a pousada e o centro comercial, ela construiu uma estação de tratamento de esgoto com um investimento de R$8 milhões, Nossa. 100% privado, e que recentemente foi entregue à Embasa para operação. E, além da estação de tratamento de esgoto já funcionando com todos os nossos empreendimentos interligados, a Embasa agora recebeu também, entregue pela Prima, todos os projetos de desenvolvimento da rede de esgotamento sanitário da Vila de Baixio. Então, o Instituto Voar, então, é um instituto voltado, visando, e está tão na moda, e moda prática, na verdade, uma moda importante, né? Porque tem muita coisa que é modismo, que vai e que passa, mas eu acho que o ISG, a sustentabilidade, é extremamente importante. E você fala aí de um Instituto Voar, que vai tratando isso e a comunidade, um investimento desse que vai qualificar, inclusive, a saúde, o bem-estar e a qualidade de vida da região, eu acho isso um efeito maravilhoso. Sem dúvida nenhuma. E, para você ter uma noção, como você mencionou a Baixio Turismo, nós criamos a Baixio Turismo como uma empresa que opera todos os passeios os atrativos naturais que encontramos dentro da propriedade, que não são poucos. Uma propriedade com 63 milhões Nossa, de num lugar lindo. metros quadrados, num lugar como Baixio. Para você ter uma noção, nós temos 4 biomas. Nós temos duna, nós temos restinga, nós temos Mata Atlântica e nós temos o manguezal. A Baixio Turismo hoje trabalha com monitores que são desenvolvidos, foram capacitados e são 100% da região. Tá? Inclusive, um deles atualmente está fazendo uma pós-graduação em gestão ambiental. E entre eles, nós temos as picapes, os 4x4, que circulam com os nossos hóspedes. Quando você se hospeda nos empreendimentos Prima, do hotel e da pousada, já está incluso na sua diária o passeio da trilha da lagoa, e você já pode usar as bicicletas, você já pode ter o acompanhamento dos guias até uma das lagoas, a mais próxima. E nós temos aqueles passeios que a propriedade a gente roda em torno de 12 quilômetros para chegar até a Lagoa de Panela, que é uma das mais belas de lá, e também a Lagoa Verde. Opa! Olha quanta coisa vindo de um destino que aqui eu desafio. E quem não foi, vá lá, vá conhecer quanta coisa. E a gente ainda vai falar agora, a gente vai para um rápido break, e a gente vai falar sobre Lagunas de Baixio. Já tem empreendimento sendo montado, casas já tem o Ponta de Iambupe, casas feitas.
A coisa é grande, é fantástica e é aqui, gente, é na Bahia e é feita por empreendedores que estão aqui em Salvador. A gente vai para um rápido break e volta já já com o nosso Band Empresarial. Fique com a gente. Olá, minha gente, estamos de volta com o nosso Band Empresarial das terça-feira aqui no canal da Band e também no YouTube. Então, se você estiver fora, acessa lá o YouTube e você vai estar vendo o nosso Band Empresarial. Tem lá todos os programas que a gente já fez. Já estamos partindo aqui, estamos na segunda temporada, hein? Obrigado a cada um de vocês pela sua audiência. E estamos conversando com a prima, com Antônio Barreto Júnior e com a Destino Baixio, com o Destino Baixio. E isso a gente estava conversando sobre o empreendimento já pronto para o seu lançamento do destino chamado Lagunas de Baixio. Me fala um pouquinho, Barreto Júnior, sobre esse que eu fiquei extremamente impressionado, inclusive pela dimensão e o número de equipamentos que estão sendo colocados lá. Esse foi um spoiler, Azevedo, que nós demos no jantar que você participou e você aqui em primeira mão. Eu vou explicar um pouco mais sobre essa área. Opa! Já dizia um grande colega saudoso, nosso querido Boechat, que dizia: opa, vamos lá, breaking news! Lagunas de Baixio é uma região da propriedade propriamente dita que fica, o início dela a cerca de 7 quilômetros da vila de Baixio. Nessa área nós vamos ter a implantação de 3 resorts de altíssimo luxo, que é o Fazano Mamucabo, o Anantara Mamucabo, que vai ser o primeiro resort da América Latina do Anantara, e um terceiro resort que já está aí saindo do forno, esse contrato para ser assinado, mas a gente vai ter que aguardar aí os trâmites burocráticos, que em torno de mais 30, 45 dias a gente vai estar anunciando. Que bacana. Opa, outro jantar, hein, gente? Mas eu posso, já é um outro motivo para um jantar, mas eu posso assegurá-los que é no mesmo nível do Fazano e do Anantara. E além, obviamente, acompanhando esses resorts, nós vamos ter as chamadas Branded Residences, ou seja, os condomínios também das marcas Anantara, com as marcas Fazano e com as marcas do terceiro resort que nós vamos anunciar em breve. Essa região da implantação desses 3 resorts é chamada de Mamucabo, por causa do rio Mamucabo, que nasce na propriedade e ele em algumas épocas do ano, né, porque rompe a barreira de areia que está para o mar, ele então deságua no mar também. Mas ele corta a fazenda inteira, é uma região lindíssima e a gente vai ter essas 3 implantações lá. Além desses 3 resorts, nós vamos estar também entregando um maravilhoso beach club que fica entre o Resort 3 e o Fazano. E, além disso, nessa região de Lagunas de Baixio, nós vamos ter um aeródromo com uma pista de 1.800 metros de extensão por 30 de largura. Pousa Boeing? Vai pousar Boeing tranquilamente, né? Além de jatos particulares, heliponto também nós vamos ter. E dentro de Lagunas de Baixio nós estamos desenvolvendo um glamping, um glamorous camping. Opa! Ou seja, aquele conceito que vocês já viram nas savanas da África, né, no deserto da Jordânia, no deserto de Dubai, daquelas tendas altamente luxuosas, completamente climatizadas, com jacuzzis na porta, elevadas em decks de madeira, que estarão todas de frente para o mar, a 60 metros do mar e a 60 metros de uma lagoa maravilhosa, que é a Lagoa de Santo, lá da área de Lagunas de Baixio. E também... Então, a gente entende que assim, o destino é voltado para o alto luxo, porque você fala de marcas, brand como Anantara, como Fazano, a terceira você está dizendo que também vai militar no mesmo perfil. Então a gente está falando de um público classe A, você tem local para jato, não, também tem esse foco, mas vai ter também, possa atender média renda. Azevedo, nós temos para todos os gostos e todas as faixas de renda.
porque em Lagunas de Baixio, realmente o foco é a altíssima renda, Tá. mas nós vamos ter, como já temos em Ponta de Ambupe, na Vila de Baixio, para média renda, e nós vamos ter também em Rio do Boi, que fica entre a Vila de Baixio e Lagunas de Baixio, a implantação de multipropriedades e resorts de luxo também, all-inclusive, mas resorts all-inclusive, estilo Iberostar, estilo... Breezes aqui, que a gente tinha ali, Sauípe e tal. Isso, que foi o grande precursor do all-inclusive, exatamente. Não é? Aqui na região da Costa dos Coqueiros. Então, o conceito Lagunas de Baixio é um conceito que ele vem dar um upgrade na oferta que nós temos hoje na Costa dos Coqueiros. Porque até Praia do Forte você tem um mix muito grande de resorts all-inclusive misturados com condomínios de várias faixas de renda. E Baixio vai ser aquele que vai ter o resort all-inclusive, vai ter o hotel boutique spa, como hoje já temos lá, a pousada Aldeola, mas também na região de Lagunas de Baixio, o altíssimo luxo que hoje não está presente na Costa dos Coqueiros. E, como você bem sabe, o Anantara é do mesmo grupo do Tivoli Praia do Forte, é do grupo Minor, nós estamos trazendo o resort para o Brasil, e o conceito dele vai ser completamente diferente do conceito, por exemplo, do Fasano, que é mais tradicional, que é mais dentro do contexto. O Fasano tem um lado muito comercial também, business envolvido, né? As pessoas irem lá. Mas... O Anantara vai ser, um resort, primeiro, belíssimo, porque ele vai ser todo construído com bambus, uma técnica fantástica, e ele vai estar militando em alta tecnologia, ou seja, para aqueles nômades digitais, para aquele público mais hype, para aquele público mais descolado, para as gerações X, Y e Z que a gente vem convivendo aí, que estão muito em busca da sustentabilidade. Já milênio, já tudo, né? Exatamente, muito em busca da sustentabilidade, muito preocupado com as mudanças climáticas, que hoje é o que está em voga dentro da Prima. Todas as nossas entregas, inclusive de utilities, e todas as nossas entregas de energia, de saneamento, vão ser soluções próprias, mas soluções altamente sustentáveis, com gerações de biogás, com baterias, com biodiesel. Estamos estudando, inclusive, a produção de biodiesel a partir do óleo de coco, porque... Você sabe, eu brinco muito que o diretor de destino Baixio é um diretor bem versátil, porque ele, como você muito bem colocou no início, porque ele entende um pouco do imobiliário, ele entende um pouco da hotelaria, só que eu agora passei a entender também do agrícola, porque nós temos uma divisão lá de agrícola, porque nós temos 15 mil pés de coco seco, e exploramos esses pés de coco, exploramos a piaçava, exploramos o pinos. Então, eu acho que encaixa exatamente nesse conceito de ESG, ou seja, você entender da governança, para você gerir um negócio desse não é fácil, tem que envolver, não queira ou não queira, custo, isso tem que visar dar resultado também, ao mesmo tempo você vai tratar lá com o social, ambiental, o desenvolvimento de toda uma região, você está falando aí do Instituto Voar, lidar com necessidades, com demandas educacionais, culturais dessas pessoas, né? E sem dúvida nenhuma, com o lado que a gente às vezes entende que é muito forte num lugar como esse, que é o ambiental. O ambiental, nessa hora, é um contexto fundamental, a preservação de um rio, como você fala, o desaguar no mar, não sei ali o que é que pode estar envolvendo de fauna, flora, então é um envolvimento muito grande, né? É uma cidade, né? A ideia chega a isso, digamos assim, em tempo, Barreto, que é que a gente pode estar criando alguma dimensão e, evidentemente, eu queria que você me dissesse assim, o que é que a gente está falando de público, o que é que você visa? Aqui o público de Salvador, o público nacional, internacional, como é que é esse propósito? Em termos de público, nós vamos ter prioritariamente o foco no público brasileiro. Perfeito. E, posteriormente, o público Mercosul e, obviamente, o público europeu, e principalmente o americano também, num segundo momento.
Mas o posicionamento de Lagunas de Baixio é um posicionamento internacional. E o posicionamento dos empreendimentos na Vila de Baixio, em Ponta de Iambupe, é um foco prioritariamente nacional e muito mais regional, até porque a nossa oferta hoteleira na região da Vila de Baixio é baixa em relação ao potencial de consumo e de demanda que a gente tem, tanto na Bahia quanto em Sergipe. Os mercados prioritários hoje para a Vila de Baixio são Salvador, Santo Antônio de Jesus, Lauro de Freitas, obviamente, toda a linha verde, Alagoinhas, Feira de Santana. E os mercados prioritários, ainda para Ponta de Iambupe, do ponto de vista de Sergipe, são Aracaju, Dora, Itabaiana, enfim. E uma coisa interessante é que a Baixio Turismo ela é o grande elo entre o lado de Vila de Baixio, que tem um acidente geográfico lindíssimo, e eu lhe convido logo e de imediato para você conhecer a foz do Rio Iambupe. A prima e principalmente o nosso CEO Rubem foi muito feliz ao batizar o condomínio como Ponta de Iambupe, porque ele está localizado exatamente na ponta da foz do Rio Iambupe, que é um acidente geográfico belíssimo dentro da Vila de Baixio. E as lagoas é que são a grande atração de Lagunas de Baixio. Então, nós temos a Lagoa de Panela, nós temos 36 nascentes, né, dentro da propriedade, dentro de Lagunas de Baixio. Para eu não esquecer, cronologia, o que é que a gente pode estar falando, o que é que o soteropolitano, o paulista, o carioca, o americano, quando é que a gente vai poder desfrutar de alguma coisa dessas que você já está aí? Eu sei que você já avançou em alguns pontos, mas passa para aí para a gente. A Baixio Turismo já está pronta, recebendo esses clientes, juntamente com o Hotel Ponta de Iambupe Boutique Spa e a Pousada Aldeola. Não só isso, como também poder comprar, né? Ou seja, tem lá os empreendimentos imobiliários que já se estão vendidos. Nós temos ainda apartamentos, estão acabando e rápido. Nós temos apartamentos dentro do condomínio Ponta de Iambupe de 68 metros quadrados, ou seja, 2 quartos, e 88 metros quadrados, 3 quartos, disponíveis ainda para venda. Temos casas sob demanda na beira do mar, né, que também estão disponíveis dentro do condomínio. São casas sob demanda porque você compra a casa e a gente entrega 18 meses depois, porque as que a gente já entregou todas foram vendidas. E em relação a Lagunas de Baixio, os 3 hotéis a gente tem uma expectativa de entregá-los até 2027. Pronto, certo? E para e passo, né, os imobiliários começarão também a serem comercializados a partir do ano que vem, e a partir do ano que vem a gente começa também a fazer a obra dos imobiliários. Então, 2027 eu diria a você que é um marco interessante, que é para ser perseguido. Gente, é isso. Quando tem conteúdo, quando tem muita informação, o programa passa muito rápido, né? Pois é, acabou o nosso Band Empresarial dessa terça. Agradecer aqui a Barreto Júnior essa aula sobre o destino Baixio, sobre tudo que a prima está fazendo naquele local maravilhoso, e a gente, enquanto soteropolitano, a gente enquanto baiano, a gente enquanto pessoal de sergipano, vamos usufruir, o Brasil todo, desse empreendedorismo tão fantástico que está sendo promovido pelo Barreto Júnior, que é o diretor do Destino Baixio, mas também, principalmente, pela prima. É isso aí, agradeço, Barreto, sua vinda aqui no nosso Band Empresarial, e vamos lá fazer a visita, assim, para conhecer e passar isso tudo para o nosso telespectador. Às vezes vai ser muito importante ele receber lá e, principalmente, também você usufruir e conhecer um pouco a hospitalidade espanhola, porque nosso CEO Rubem Scartin é, como eu disse no início, o mais baiano espanhol que a gente conhece, mas também muito hospitaleiro. É isso aí, gente. O nosso Band Empresarial encerra e terça-feira que vem a gente está aqui de volta. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.